Bom dia. Bom dia, gente. Olá, Tudo gente. bom? Oi, Júlia. Oi, Dai, tudo bom? Tudo bem? Tá bem? Estou com muita saudade de estarmos juntos, mas o Fazer o virtual quê, mata né? um pouquinho dessa saudade. É, E é você, o... como é que tá? Na paz, eu tô... Acho que talvez eu não esteja sofrendo tanto assim com isolamento, porque eu tô indo trabalhar, né? A pessoa às vezes esquece um pouco do que a pessoa tá É, vivendo. é verdade. Ah, que bom. Bom, gente. Bom estar de volta. Chegamos ontem à tarde aqui. Ela tá em Paulo Afonso. Estamos em Paulo Afonso agora. É ótimo, tá em casa. Essa aula foi aula em vários lugares, né? Teve fundo em É, Campinas, teve fundo em Limeira, teve fundo agora em Paulo Afonso. A pessoa que assistiu os vídeos vai ficar pensando, rapaz, esse cara, essa casa é grande, viu? essa casa é grande, Nossa, cada dia ele tá num canto, pô. Ai, gente, é bom estar de volta, viu? Hoje é Muito bom. o último encontro, Lucas, desse curso? Ou é semana que vem? Não, temos mais dois encontros. Mais dois, né? Dia Aí, 23 e dia 30. depois vai iniciar outro? Vai. Vai, né? Aí é o Arthur com o Antigo Testamento, parece, né? Entendi, Panorama do Antigo Testamento. entendi. Aí, então, até hoje no final da aula a gente vai fazer uma votação, Uhum. porque tem bastante coisa para falar e pouco tempo. Imagina. Então a gente vai ter que decidir o que a gente vai falar nos próximos encontros aí, né? Vamos voltar para o próximo encontro, depois a gente vê no encontro seguinte o que a gente faz. Entendi. João Bia, tudo bem por aí? Acho que sim. tem mais alguém com a câmera ligada? Porque aqui só aparece Daiane e Lucas e eu. Ou é porque Não, só tá fazendo a O João tá com a câmera ligada. Pra mim não aparece, não. Não sei Não? por quê. Tentando. É porque eu tô no celular, talvez seja Ah, no isso. celular. No celular você tem que ver o grid dele aí dá para alterar, né, o layout. É, eu vou Zambelli ver. tá com a câmera ligada, desligada agora. Tem. Cida, tudo bem com você? Kécio, Dani? Bom dia, gente. Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. É. Beleza, gente. Acho que dá pra gente dar início, né? 10h06. Agora, vamos começar. O Roberto vai participar também, Valna? Vai sim, eu dei bom dia, estava com o telefone, com o microfone Ah, desligado. tá. Bom Tá dia a bom. todos. Bom dia. Ele vai sim, ele está só organizando o negócio aqui, já vai começar. Vai sentar aqui Beleza. também. Tá bom. Vamos orar, dar início à nossa aula. Possa ser um tempo proveitoso, possamos aprender mais da palavra do Senhor, né? E estarmos prontos também a responder a razão da nossa fé. Então, Senhor Deus, eu quero agradecer por esse dia, agradecer o seu amor e cuidado pelas nossas vidas, o fato de estarmos juntos aqui também. Obrigado, Pai, porque temos instrumentos que nos permitem continuar aprendendo da Tua palavra, mesmo à distância, Deus. Que o Senhor
nos ajude no dia de hoje, que o Senhor nos conduza, e escolhamos o nome do Senhor. Amém. Muito bem, conforme prometido, queria começar hoje com relação à pergunta da semana passada, né? E aí, é correto comer uma comida que foi oferecida a algum orixá, né? Então, eu dei o exemplo do acarajé, da baiana lá em Campinas, né? Que da baiana que eu digo é da pessoa que se veste como aquelas baianas de escola de samba, né? E que elas normalmente está relacionada a comida com algum orixá, né? Então, em especial o acarajé. Então, será que é correto comer uma comida assim, né? Um acarajé que foi oferecido? Ou assistir um filme, né? Com tema budista, ou mesmo praticar yoga, né? Eu queria escutar um pouquinho vocês aí, se vocês deram olhada em alguma coisa, conseguiram pensar em alguma resposta. Agora eu queria escutar um pouquinho de vocês aí. O que vocês acham? Um de cada vez, hein? Quem se habilitar primeiro aí. Eu acho que não. Eu não sei se vocês estão me escutando, mas eu acho que não é pecado, porque a intenção do coração não está lá. A crença não está lá. Então, assim, não que eu vá lá pegar uma comida e comer, que está lá na esquina da rua tal, assim, mas na yoga, por exemplo, né, a parte do exercício, do alongamento, sem a meditação, sem o culto, né? Eu acho que, na minha opinião, eu não tenho... Eu posso estar errado, mas eu não acho que é um pecado. Uhum. Legal. Eu concordo com o Robson, e me faz lembrar de um trecho lá que Paulo fala, né, das comidas sacrificadas aos ídolos, e tem muito mais relação com o conhecimento que a pessoa tem, e assim, a consciência dele, né, que tá baseada nisso, do que realmente a comida em si. Então, é como o Robson falou, onde está o coração no momento de comer essa comida ou praticar esse yoga. Eu vejo também dessa forma, porque se você crê em um único Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, logo, quando você come uma comida dessa, você não está crendo que aquela comida vai interferir algo em você, que vai lhe trazer algo mal ou não, entendeu? Você está comendo. Muito bom. E aí, mais alguém? Só para complementar o que eu falei, assim, é aquela coisa, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Então, quer dizer, se eu estou num grupo de yoga, onde a meditação vai ser enfatizada, onde o culto vai ser enfatizado, então, quer dizer, não convém eu estar ali, né? Então, eu acho que é um bom senso medido à luz das escrituras para ver se realmente é uma coisa que eu devo estar fazendo naquele momento, né? De como acontece. Exato. Mais alguém gostaria de dar a sua contribuição? Pessoal, o que vocês falaram é o que está nas escrituras mesmo, né? Eu deixei alguns textos lá na aula passada, mas em especial esse de Coríntios 8, 7 e 9, fala: no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer os alimentos oferecidos a eles imaginam que estão adorando deuses de verdade. Sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos e não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Exceto o peso, né? Se você come demais, você ganha muito peso. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Então,
esse texto do Paulo é bem claro com relação à comida que é oferecida a ídolos, ou a gente poderia até falar, né, comida oferecida a um orixá, comida, sei lá, que foi oferecida lá no mercado a algum tipo de deus, alguma coisa. A comida oferecida, ela não é de nenhuma importância, é praticamente isso que Paulo está falando, tá? Então, nesse mesmo contexto, um pouquinho mais à frente, em Coríntios 10, ele vai falar o texto que o Robson falou, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Dentro da cultura de Corinto, tinha uma participação da ceia aos ídolos, né? Então, na verdade, você tinha deuses e você poderia comer a comida no templo desse deus. Só que na comida, quando você comia comida no templo de um deus, ali era uma verdadeira festa, assim, de sacanagem mesmo, né? Porque ali tinha sacerdotisas e sacerdotes que ofereciam ali, né? Então era um lugar de prostituição, além da comida, e ali você tinha também adoração àquele Deus ali presente. Então, participar desse tipo de refeição não era algo que o cristão deveria fazer, por todo o ambiente que ali rodeava, né? Agora, a comida que ia para o mercado, né, apesar de ter sido oferecida, ali isso nada iria interferir na vida da pessoa, né? 1 Coríntios 10, 35 vai falar: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória do Senhor. Onde que está o limite disso? Está o limite de você pensar no irmão mais fraco, né? Então, se eu vou lá e vou comprar um acarajé e eu tenho aquele irmão que vai ficar escandalizado com aquilo, eu posso pensar com relação àquele irmão e não comer o meu acarajé, uma vez que aquele irmão não entende dessa maneira ou ainda não chegou ao conhecimento desse tipo de coisa, tá bom? Com a prática do yoga, a mesma coisa que o Robson falou, né? Não é algo assim, o exercício em si é bom, ele vai, né, alongar, ajudar, enfim. Agora, se ali o professor fala assim, pessoal, agora a gente vai aqui meditar em Shiva e esse é o momento da gente se conectar a essa divindade, aí você já sabe que ali parou, né? A aula ali já acabou para você, a não ser que você queira falar e usar essa oportunidade de pregar o evangelho, né? De pregar ali para aquelas pessoas que ali estão, tá bom? Beleza, gente? Ali tem os textos, se vocês quiserem dar uma olhadinha a mais aí, tá? Esse de Coríntios, esse de Romanos, enfim, a comida em si não é um problema, né? Não tem problema nenhum, é claro, né? Sempre atentos, né? Por exemplo, com relação ao filme, é errado assistir Star Wars? Não, mas coloque, né? Não vai assistir assim, tudo que tá do Star Wars é ótimo, né? É bom, vou encher minha cabeça com essas coisas. Tenha o senso crítico, né? O senso crítico cristão aí, tá bom? Com relação a todas essas coisas. Beleza? Podemos seguir? Pode seguir. Então tá bom. Hoje o tema da nossa aula são heresias clássicas, tá? Por que eu estou dizendo clássicas? Porque elas estão na história da igreja há muitos e muitos séculos, né? Heresias são correntes de pensamentos que surgem, muitas vezes elas surgem dentro da própria igreja. Normalmente ela surge dentro da própria igreja, mas ela vem contaminada com alguma ideia exterior à própria igreja, tá? Então, elas normalmente alteram verdades bíblicas. E quem declara heresia? Não sou simplesmente eu, né, que estou declarando heresia. Normalmente uma heresia é declarada assim, como heresia depois de um grande debate com diversos líderes, um grande processo de interpretação, e os textos são debatidos até que se chega à conclusão. Esse ensino é o ensino herético, né? Esse ensino é um ensino contrário às escrituras. Quando se faz isso? Se faz isso em concílios, né? Ao longo da história da igreja teve vários concílios, e os concílios eles vão
vão mostrando, né, as verdades das Escrituras, né? Principalmente os primeiros concílios, eu vou dizer assim, até o século V depois de Cristo, foram os concílios decisivos aí para o combate às heresias, né? Porque surgiram várias e várias e várias heresias nesse meio tempo, né? E as heresias são formas de enfraquecer a igreja, né? Existem duas formas, uma externa, né, com perseguição, maledicência, mentiras. Então, pessoas falam mal da igreja, das pessoas da igreja, perseguem a igreja. Enfim, são situações externas, né? Não são dentro da própria igreja. Agora tem a interna, né? Com falsos mestres, né? Ensinos contrários às escrituras, né? Por isso heterodoxos, né? Eles são contrários ao ensino correto, ensino adequado da palavra de Deus. Hoje a gente vai ver esses três aí, tá bom? Universalismo, a ideia de perder a salvação, e o gnosticismo, né? O gnosticismo é a ideia de que seu corpo é uma coisa, seu espírito é outra. Então, o que interessa para Deus é o seu espiritual. O seu corpo, você pode fazer o que você bem entender com ele, tá? São duas distinções. Gnosis é conhecimento. Então, com o conhecimento, ou seja, com a sua mente, você alcança ao Senhor. E o seu corpo, ele não serve para isso, tá? Então, essas heresias, esses ensinos, eles estão aí ao longo de séculos, né, na história da igreja, e normalmente eles são, vira e mexe, eles aparecem com outros nomes, ou mesmo com o mesmo nome, só que com uma cara nova, né, uma cara mais interessante, tá bom? Vamos começar com o universalismo. O universalismo é a ideia que surgiu aí com Clemente de Alexandria, né, no ano 150 depois de Cristo. Ele disse que o cristianismo é um modo de ver o mundo e que não havia problema em ser um filósofo bem educado e um cristão, tá? Então, você que é um cristão, você é igual diante de Deus a um filósofo bem educado, tá bom? Aí tivemos o seu discípulo, Orígenes, e viveu aí no século II, né? Século III depois de Cristo. Ele expandiu a ideia para a ideia de restauração universal, ou seja, no final dos tempos, quando tudo tiver passado, tudo acabou-se, né? Então todos irão para o céu, todos serão finalmente salvos, tá? Essa ideia cresceu, mas ela só foi condenada no Concílio de Constantinopla, lá no ano 500, né? Há uma fotinho do Orígenes aí, né? Uma foto em preto e branco, para vocês verem. E é isso. E, recentemente, essa ideia voltou com esse homem chamado Rob Bell. Ela nunca saiu muito de cena, tá, gente? Mas ele era um pastor, assim, muito famoso, ainda é famoso, né? Ele participa daquele programa da Oprah Winfrey, né? Ele, enfim, pastor das celebridades e por aí vai. E ele escreveu um livro que chama O Amor Vence, que foi no começo dos anos de 2010, onde a ideia principal dele é que Deus é um Deus de amor. E se Deus é amor, ninguém pode ir para o inferno, né? Então, ele deu entrevista na Veja, esse livro foi traduzido para português. Nenhuma das editoras cristãs quis traduzir o livro, né, porque é uma ideia, ele prega essa ideia do universalismo, mas é uma ideia crescente. Muitos pastores aqui no Brasil também têm defendido essa ideia, tá? E a gente vai ver o que a Bíblia, né, fala sobre essa ideia. O que eles acreditam, né? Quem é universalista acredita em quê? Ele acredita que existem muitas pessoas de fé no mundo, né? Mas nem todas elas são cristãs. Cristianismo é um modo de ver o mundo. Existem outros modos, né? A gente viu o Islã, a gente viu o hinduísmo, né? E com tantas pessoas assim no mundo, não é possível que todas elas irão perecer. Então, 1 João 4,8 fala que Deus é amor, e um Deus de amor que espera que todos sejam salvos, né? Igual está escrito em 1 Timóteo 2,4, esse Deus de amor que quer que todos sejam salvos, irá salvar todos, né?
Porque é o caminho lógico, né? Deus ama, Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus pode todas as coisas, Deus pode salvar todo mundo, né? Além do mais, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para perdoar os pecados de todo mundo. Todas as pessoas foram perdoadas ali em Jesus. Então, não tem mais nada disso aí de sair, pregar o evangelho, aceitar Jesus, né? Esse tipo de coisa aí não está na Bíblia. É isso que eles vão falar. Eles vão falar que a Bíblia está ensinando o amor de Deus. E quando você vai e você quer que a sua verdade prevaleça, né? Quando você quer que só a sua verdade, o seu ensino seja o correto, você está rejeitando esse Deus de amor, que ama todas as pessoas e que vai salvar todas as pessoas no fim das contas, né? Uma frase aí que eles usam bastante, que o inferno até existe, mas o inferno estará vazio, tá? Estará todo mundo no céu, né? Então, quem gosta de Beatles, né? Quem gosta de Michael Jackson, aquela música Imagine, né? We are the world, we are the children, né? Então, vai estar todo mundo lá, vai estar todo mundo lá no céu. Não haverá ódio, não haverá raiva, nem intolerância religiosa. Todos estarão no céu com Deus, porque o amor de Deus finalmente vence, né? Vence todas as coisas. E aí? Considerações com relação a isso? Problemas? Tudo certo? O que vocês pensam aí com relação a essas coisas? Esse universalismo aí não precisa do sacrifício de Cristo. Não precisa do sacrifício. Não precisa ser amigo de Cristo, porque você pode viver de qualquer forma, não tem como provar nada do que o Senhor falou, porque no final todo mundo vence. Uhum. Não sei, me parece muito distante do que o Senhor fala. Uhum. Até pelo que a gente já viu, assim, se a lei era dura, a lei de Moisés era dura, a de Jesus é mais ainda, né? Uhum. Veio aperfeiçoar a lei, e a lei, assim, e ele deixa bem claro nos evangelhos que, assim, são meus amigos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, me imitam. Muito, muito distante do que diz a palavra. Uhum. Muito bom, Kess, é isso mesmo, né? Está bem longe do que a Bíblia ensina. Mas alguém gostaria de complementar ou pensar aí o que você pensou enquanto o universalismo falava? Ele misturou um pouco de graça com salvação, né? Quer dizer, a graça de Deus pode até ser a graça comum de Deus, que muitos experimentam sendo filhos dele ou não, né? É diferente da salvação, né? Então, a salvação tem a condição de, né, todo aquele que nele crer, né? A Bíblia fala. Então, misturou um pouco aí da graça comum de Deus, que muitos, às vezes, né, não crendo no Filho dele, pode até experimentar por um propósito de Deus, mas não a salvação, né? Então, acho que fez uma mistura aí. Sim, né? Alguns chamam isso de supergraça, né? Então, e às vezes é sem entender o próprio termo, né? Graça, né? Porque graça não é simplesmente isso, né? Mas a pessoa chama de supergraça. Não, porque Deus é amor, Deus é graça, né? Então, os atributos de Deus, normalmente, você escolhe os atributos de Deus que você quer, né? Você não escolhe todos, né? Porque Deus também é justiça, né? Então, a gente precisa conciliar todos os atributos de Deus, porque é assim que Deus se apresenta. Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é amor, né? Deus é graça, e por aí vai. Então, as pessoas aqui, desses grupos em especial, eles escolhem algumas características de Deus que lhe agradam, né? E aquelas outras que, poxa, esse Deus ele sabe todas as coisas? Melhor não. Eu não quero que ele saiba todas as coisas, né? João, você gostaria de... Parecia que você estava querendo falar. Oi, agora tá. Eu só queria dizer que
que, embora possa parecer muito claro essa heresia, existem pastores com uma oratória muito eficaz. E que é difícil, e às vezes, você perceber que ele está advogando o universalismo. Eu cito aí o Ed René. Tem muito sermão dele que você não percebe esse viés herético dele. Mas está lá, claro, ele já até foi... houveram debates aí, e ele escorrega, né, dizendo que ele não é, né? Esse é um caso clássico, né? O Ed René, perguntaram para ele se ele era universalista, ele falou assim: eu não sou, mas gostaria de ser. E aí, alguns dias depois, ele fez a postagem com essa frase que eu coloquei aqui, né? O inferno existe, mas estará vazio, né? Aí você fala assim, poxa, alguém que não é, mas quer ser, e coloca uma postagem dessa, quer dizer, ele tem pelo menos 3 pregações dele, onde ele bate bastante nessa ideia, né, de restauração universal, então todos estarão no céu, né? E se a gente pensar numa sociedade onde a gente vive hoje, né, onde todas as verdades estão certas, o universalismo, encaixa perfeitamente, né? Se todo mundo está certo, vai todo mundo no céu, né, no fim das contas. Então, ele está falando algo gostoso de ouvir, né? Todos os ouvidos vão ficar felizes com o que ele fala, né? Porque essa é a ideia defendida, né? Muito bem, mas alguém gostaria de falar? Senão a gente vai ver o que a Bíblia fala, né? Acho que é mais importante, inclusive. Eu coloquei em forma de pergunta, tá? Porque, assim, o que fazer, então, com relação ao compromisso de crer em Cristo, né? O compromisso com Cristo de crer. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você tem morte, você tem vida eterna, e Deus ama de fato, a ponto de enviar seu filho. Mas quem pode passar da morte para a vida é aquele que crê em Cristo Jesus, né? João 6,47, João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, existe um compromisso com relação a crer em Cristo Jesus, né? É você entregar a sua vida, é você dedicar a sua vida, sua mente, seu coração, tudo que você é, entendendo completamente, assim, o sacrifício de Cristo para perdão dos seus pecados, né? O que a gente já viu, o cristianismo é a única religião que vai falar de que você não consegue chegar até Deus, né? Cristo veio e perdoou os seus pecados, e é Ele que consegue, Ele que concede salvação para você, né? Então, como é que você tem a salvação? Simplesmente sabendo que Jesus morreu na cruz? Ou vendo um filme? Não, tem que crer, você tem que depositar a sua vida nisso, né? Apocalipse 20 vai falar sobre o inferno, a condenação eterna, a segunda morte, igual fala lá em Apocalipse. E lá não está vazio, pelo que parece, tá? No texto. Não só pelo que parece, pelo que o texto bíblico está falando. O inferno, a condenação eterna, não está vazio. E, gente, é um negócio muito sério você dizer que o inferno não existe, tá? Por quê? Por causa desse segundo ponto. O que a gente faz com o desafio de pregar o evangelho? Por que eu vou pregar o evangelho para alguém sabendo que todo mundo vai para o céu? Né? Não tem por que pregar o evangelho. Só que Jesus falou que vocês têm que ir para todos os lugares, fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo que o Senhor falou. Quando você tira essa questão tão importante que está relacionada à nossa vida eterna, você está
vamos dizer assim, limpando as mãos, né, lavando as mãos para uma realidade extremamente importante e que Deus trata com extrema importância, né? Outra pergunta, né? Aqueles que resolveram morrer por causa de Cristo, né? Aqueles que resolveram entregar sua vida para Cristo em situações difíceis, né? Foram queimados, crucificados, enfim, por aí vai, né? Qual o propósito desses caras? Por que eles fizeram isso? Se todo mundo, no fim das contas, vai para o céu, morreram à toa, né? Morreram à toa. E não é o que a Bíblia ensina. Até Jesus fala, né, que bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos, né? No mundo vocês terão aflições, e por aí vai, né? E essa é uma das perguntas que nenhum universalista gosta de responder, né? E aqueles grandes caras que mostraram, assim, uma depravação tão grande com relação às suas vidas, né? Hitler, Mao Tse-tung, Lenin, e o próprio diabo, né? O que vai acontecer com o próprio Satanás? Onde que ele vai estar, no fim das contas, né? Então, são algumas das perguntas aí que o pessoal vai ter que dar uma mexida para responder, né? Então, com relação aos textos que eles usam, eu acho que eles usam fora do contexto, principalmente, né? Quando eles usam o texto de Timóteo, né, cujo desejo é que todos sejam salvos, o versículo seguinte fala, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? Então, ele deseja que todos sejam salvos, e por isso ele trouxe a salvação, para que qualquer um que crer em Cristo Jesus pode ser salvo, né? Ele mesmo é o sacrifício, o texto de João, né, fala, ele mesmo é o sacrifício do perdão dos nossos pecados, não nossos pecados apenas, mas de todo mundo. O versículo anterior fala, eu escrevo para que não pequem, se contudo pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, que é Jesus Cristo, né? Jesus, então, ele é o único caminho para o Pai. Essa questão, assim, não apenas nossos, mas de todo mundo, esse todo significa que não é apenas os judeus que têm direito à salvação em Jesus Cristo. Qualquer pessoa do mundo que entender quem é Jesus está salva, saiu das trevas e foi para, então, o reino do Filho amado, né? Se tornou um filho de Deus de fato. Então, essa é uma questão muito, muito importante. Esse todo que está aí, né? Eles vão falar, então, todo mundo recebeu o perdão dos pecados. Não, todo mundo pode receber o perdão dos pecados, né? Todo mundo agora tem a possibilidade. Você não precisa virar um judeu para, então, aceitar a Cristo. Você agora vai direto a Cristo, né? E o sacrifício dele é para que todas as pessoas, independente de quem você era antes, possam, então, receber a Jesus. Dúvidas? Universalismo? Questões, considerações? A segunda que eu queria falar é sobre perda da salvação, tá bom? O principal idealizador desse modo, né, de pensar foi Armínio, né? Jacobus e Arminius, lá do século XVI, e ele propunha que a salvação, então, ela é condicional à fé. Então, quando você tem fé, você é salvo. Se você, por algum momento, tiver falta de fé, você também perde a sua salvação, né? Então, ele interpretava aquele texto que a gente falou bastante, né? Que não é a quantidade de fé que salva, a fé é o meio para termos a salvação. Aqui não, aqui é a quantidade de fé que vai salvar alguém, tá bom? Então, você pode perder a salvação, né, por causa de algum pecado, ou vivendo na prática do pecado, ou apostasia, que quando você decide assim, não vou mais, não quero saber nada de igreja, de Jesus, nada disso, vou embora, vou largar tudo, né, e vou abandonar de vez isso aqui. Então, nesse caso, essa pessoa poderia, então, perder a salvação, tá bom? Apenas uma observação, é porque tem muitas pessoas
que acreditam que você pode perder a salvação, mas mesmo assim um dia elas já aceitaram e creram em Jesus Cristo, tá? O que elas discordam? Elas discordam do fato de que a salvação está garantida em Deus. Então elas acreditam que você deve sempre se manter fiel a Deus, você deve sempre ir na igreja, fazer os seus compromissos, cumprir com os seus votos, o dízimo e coisas desse tipo, né? E aí você mantém a sua salvação. Mas eles acreditam que você ganhou essa salvação, mas você não pode perder, né? Assim, você pode perder a salvação depois de ter ganho ela, né? Enfim, tem muitas pessoas que vieram de contextos assim, que acreditam nesse tipo de ensino, tá? Grande parte de igrejas pentecostais e neopentecostais tem esse ensino nela, né? Principalmente ali, igrejas do tipo Assembleia de Deus. Você ficou, sei lá, um mês sem ir na Assembleia de Deus, você perdeu a sua salvação, né? Você está longe da igreja não há salvação e por aí vai, né? Então, a pessoa pode ter tido compromisso com Cristo, pode ter aceito e tal. Essas pessoas acreditam que se você não foi na igreja mais, você perdeu a sua salvação, beleza? Então, alguns textos aí onde eles se apoiam para com isso, é um texto de Hebreus, né? Esse texto aí é bem interessante, pois fala assim, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito e que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. E depois se desviaram, ou seja, a pessoa parece aqui, ó, um crente, né? Foi iluminado, participa ali de coisas com relação ao Espírito Santo, provar a bondade de Deus, e aí se desviaram. E aí o que acontece? É impossível trazer de volta ao arrependimento, pois rejeitaram o Filho de Deus. Eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Olha lá, então parece que esse texto está ensinando que se você um dia estava lá, né, junto de Deus, junto com Ele e tal, e você largou isso, né, você abriu mão disso, aí então você se desviou, e aí, cara, se você se desviar, é impossível trazer você de volta, né? Como vem a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Então, Tiago 2,17 é assim, você precisa sempre estar praticando as boas obras de Deus, a fim de que você mantenha a sua fé sempre grande, né? Sempre forte, você continue sempre ali no caminho do Senhor, tá bom? Então, esses dois textos são muito usados para defender esse tipo de pensamento. Tem um texto de João também, que é bem usado para isso, tá? Então, a nossa salvação, ela é mantida se a gente obedece a Deus, né? A prática do pecado, a constante rejeição ao Senhor, ou mesmo a rejeição total, será capaz de tirar a salvação de nós. E aí, né, a vida sempre santa, confissão e perdão em todos os momentos, é algo que a gente precisa ter para a gente estar salvo, né? Então, se você perdeu sua salvação, já confessa rapidinho que você fez de errado e, né, pede perdão, aceita Jesus de novo e aí começa tudo de novo. Beleza? E aí, o que vocês acham? É possível perder a nossa salvação? O que vocês acreditam aí? Será que esses textos estão certos? Não, porque a salvação é dada por Deus. Uma vez dada, Deus não vai retirar, não é? Não é algo que é por nossas obras. É algo que é dado por Deus. E nós também não somos perfeitos, né? A gente sabe disso. Uhum. Então, mesmo que a gente tenha aceitado a Jesus, em algum momento a gente vai pecar novamente. Isso não tem condição. Seja ele qual for o pecado. Aqueles ditos pecadinhos ou um pecadão,
mas em algum momento a gente vai pecar, porque somos falhos, somos pecadores. O importante é que haja o arrependimento, né, de coração, o verdadeiro arrependimento, e que a gente procure não mais cometer aquele pecado. Eu tenho dúvida. Porque a gente sabe que nos últimos tempos vai haver apostasia, né? E aí, assim, a pessoa que conheceu, conhece a verdade, mas nega a verdade. Também tem a passagem das virgens, que estão aguardando o casamento. E algumas foram relapsas e não foram dispensadas, né? Assim, não é uma resposta... Para mim, não é tão simples, não. Apagado. Será que dá para me ouvir agora? Eu consegui, ó. Eu estava tentando ligar o microfone aqui, não estava conseguindo, porque eu estou no computador hoje. Aí acabei... Mas eu estou aqui atento, viu, Lucas? Eu não falei antes porque o microfone não deixou. Achei que você estava comendo acarajé. Não. Foi semana passada. Parecendo um piloto de helicóptero, viu, Beto? Também achei, por causa do chapéu, né? Késsio, com relação à apostasia, a apostasia tem a ver com negação a Cristo, né? Então, a apostasia não necessariamente significa que você ou a pessoa que está apostatando um dia foi ou aceitou de fato a Cristo, tá? E tem aqueles que de fato aceitaram a Cristo e apostataram. O que aconteceu com essas pessoas? Elas perderam a salvação? Eu creio que não, mas eu acho que elas negaram a Cristo no momento ali, principalmente no fim dos tempos, onde a coisa vai apertar, a perseguição vai aumentar, e aí os caras vão falar, você é cristão? E o cara não vai muitas vezes ter a coragem de assumir o compromisso que ele tem em Cristo, né? No início da igreja, aconteceu isso com muitas pessoas, né? Então o Império Romano estava perseguindo muito e tiveram cristãos que negaram a Cristo naquele momento de perseguição e se arrependeram depois, né? Então a igreja teve que lidar com essa situação aí de apostasia ali naquela situação. E tem aquelas pessoas que negam, né, totalmente a Cristo, né? Muitas vezes essas pessoas não creram em Cristo de fato, não entenderam o plano de salvação, né? Com relação à parábola das 10 virgens, eu acho que ali também é uma situação onde tem pessoas que creram e outras que não, tá? Mas a gente pode explorar esse texto aí um pouco mais à frente. Eu não peguei eles para tratar deles aqui, mas são textos que a gente precisaria um pouquinho mais de tempo, tá? Então, eu vou apresentar um pouco as coisas aqui, mas uma outra hora eu posso tentar mandar alguma coisa para você, ou lá no grupo mesmo, né? Desses textos aí, pode ser? Pode sim, claro. Beleza, então, gente. Eu acho que o que você... Pode falar. É só porque nós somos um grupo batista, né? E eu não sou batista porque eu coloquei esse rótulo na minha testa e mandei, mas por causa das convicções que eu olho para a palavra de Deus e porque o grupo batista significou na história e significa hoje. No entanto, existe muita diferença entre os batistas. Então, por exemplo, o João citou um pastor da primeira heresia que Lucas apresentou, e ele é batista. O Rob Bell, ele é batista. E agora a gente está falando sobre perda de salvação, e muitas igrejas batistas creem na perda da salvação. Não é o nosso caso, nem com o universalismo, nem com a perda da salvação. Então, acho que vale a pena fazer essa citação de que ser batista não significa estar fechado com um conjunto de doutrinas bem restrito ou bem definido, tá? As igrejas batistas, elas possuem bastante
autonomia entre si, não sei se entre elas, né? Cada uma tem a sua abertura doutrinária, tá? Enfim, acho que valia a pena citar isso. Até porque se a gente estivesse defendendo isso, né, como igreja, talvez eu não estaria dando essa aula ou colocando esses assuntos nessa aula, né? Mas, enfim, sobre perda da salvação, gostei muito que vocês falaram, tá? Eu acho que é isso mesmo, né? Quando a Bíblia fala sobre salvação, eu só vou, pelo tempo, eu vou deixar esses textos para vocês lerem depois, mas tanto o primeiro quanto o terceiro, ele fala de um escrito de dívida, tá? Que foi cancelado por Cristo. E no terceiro aqui, fala que quando nós cremos em Cristo, ele coloca o selo do Espírito Santo em nós. Então, esse selo é uma marca real, vamos dizer assim, né? É algo que Deus confirma por causa do Espírito Santo que vive em nós quando cremos. Talvez esse texto de João seja o mais claro com relação a isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então, aqueles que são ovelha de Cristo, né, que estão ouvindo a voz, que receberam a vida eterna, essas pessoas não serão arrancadas da mão do Senhor, né? Nem que você queira, essa pessoa está ali. Sobre o texto de Hebreus, eu coloco 3 possibilidades aí, tá, de interpretação. A primeira, eu já falei, né? Você foi salvo e agora você perdeu sua salvação, né? Você vai ter que começar tudo de novo. A segunda é que a pessoa nunca aceitou a Cristo, né? Ela participava ali, como muitas pessoas participam de igrejas, né? Tem gente que vai, participa de igreja, fala que recebeu bênção do Senhor, fala Senhor, Senhor, em seu nome não fizemos tal coisa, em seu nome não fizemos tal outra coisa, e aí Deus ainda fala, né? Nunca os conheci. Então, tem muita gente que pode estar no meio da igreja, mas nunca de fato conheceu, se entregou, creu em Cristo Jesus, né? O que aconteceu com essas pessoas? As pessoas, então, rejeitam, negam totalmente ao Senhor, né? Então, é a ideia parecida com a blasfêmia do Espírito Santo, de quando a pessoa olha para Cristo, ele fala, não é Cristo, isso daí é o diabo. Então, essa pessoa não é salva por causa dessa declaração que a pessoa está fazendo. E uma terceira opção é que, na verdade, esse texto defende a não perda da salvação, porque a pessoa foi iluminada, ela não precisa trazer Cristo de volta à cruz. Cristo já morreu na cruz. Ela não precisa ir lá e, Jesus, eu pequei de novo, viu? Vai lá na cruz, morre de novo pelo meu pecado. Daí passa um tempinho, vai lá de novo. Então, não precisa, né? Essa pessoa já foi salva, não precisa passar por esse processo de novo. Enfim, eu gosto mais da opção número 2, tá? Que essa pessoa provavelmente nunca tenha crido em Cristo Jesus. E o texto de Tiago fala que as obras, elas são reflexo da salvação e não garantia da salvação, né? E algumas perguntas aí que eu faço para essa questão, né? Quem que garante a sua salvação? Se Deus que garante, ele cumpre a sua salvação. Agora, se somos nós que garantimos a nossa salvação, olha, eu tenho grande certeza que em algum momento a gente vai perder, porque tem muitos momentos onde a gente peca, onde a gente tem dúvidas, falta de fé. Então, é Deus quem garante a nossa salvação, né? Outra coisa que fica, às vezes, nebulosa com relação às pessoas que creem nisso é qual a quantidade de pecado para alguém perder a salvação? É São muitos pecados? É viver na prática do pecado? É cometer um pecado mortal, né? E aí? Qual que é aí a quantidade, né? Então, diferentes grupos vão ter diferentes respostas com relação a esse princípio da quantidade, tá? Se quando cremos nos tornamos filhos de Deus, será que em algum momento a gente pode então deixar de ser filho, né? A gente pode
fala, não, agora a gente não é mais filho de Deus, eu creio que não. Eu creio que quando uma vez filho de Deus, você vai continuar sendo filho de Deus. Às vezes a gente tem momentos que somos filhos pródigos, né? Andamos longe dos caminhos do Senhor, vivemos no meio de porcos, na lama, comendo comida de porco, né? Aí a gente precisa ter um clique. Opa, olha lá, a casa do meu pai, olha quanta coisa interessante tem lá, né? Eu prefiro ser um escravo na casa do meu pai do que viver longe da casa dele. E quando o filho volta à casa do pai, o pai o recebe, né? Porque não deixou de ser filho, continuou sendo filho do mesmo pai. O que garante a nossa salvação é as obras? Será que o que salva, então, seria as obras também? Porque a garantia e o ponto final parecem muito próximos aí, né? A questão é que eu não estou falando com isso assim, opa, já que eu não perco a salvação, vou fazer o que eu quiser com a minha vida, né? Poxa, já estou salvo, estou garantido, graças a Deus, vou morar no céu para sempre. Não, gente, as obras, as boas obras, elas são reflexo daquilo que temos dentro de nós, dentro do nosso coração, a salvação que recebemos do Senhor. E é por causa dessas obras que muitas vezes nós falamos, né, para as pessoas ao nosso redor, vamos testemunhar com relação às outras pessoas, vamos pregar o evangelho. Então, não é garantia de salvação? Não é garantia de salvação, mas é um reflexo de que você um dia creu em Cristo Jesus, né? Posso viver a vida do jeito que eu quiser, então? Não, a vida não é mais nossa, a vida é do Senhor agora, né? Vivemos do jeito que agrada a Ele. Beleza? Então, a gente também tem esse versículo de 1 João 9, né? Se a gente confessa os nossos pecados, se a gente reitera para o Senhor, Senhor, eu pequei, eu confesso que eu pequei, eu me arrependo, igual o Ricardo falou, né? Eu me arrependo disso que eu fiz. Limpa o meu coração, limpa a minha mente, que eu possa viver uma vida que agrada o Senhor. O Senhor é fiel e justo e perdoa os nossos pecados e nos purifica disso, né? Então, é bom saber que sempre temos essa possibilidade, né? Cometi um pecado, vou diante do Senhor. Existem pecados que vão trazer consequências, né, daquilo que fizemos, mas podemos ir ao Senhor confessar os nossos pecados a Ele. Beleza, galera? E aí? Tranquilo. O que me preocupa muitas vezes com relação a esse ensino de perda de salvação é que, em geral, as igrejas fazem isso para tentar manter o povo da igreja na igreja, né? Se você sair da igreja, você vai perder sua salvação. Então, a pessoa fica na igreja por medo do que vai acontecer se um dia ela colocar o dedinho do lado de fora, né? E às vezes a pessoa comete um pecado e não tem mais coragem de voltar à igreja, porque Deus não vai mais me aceitar, né, do jeito que eu sou. E quantas pessoas eu já encontrei que eu tive que falar, sabe, o Senhor te recebe de volta. Você precisa confessar isso que você tem. Você precisa voltar aos caminhos do Senhor, né? Se você um dia creu, você ainda é filho dele, né? Para de viver na lama, venha viver do lado do Senhor, né? Então, não são poucas as vezes. Uma vez encontrei um cara, tocava trompete numa Assembleia de Deus, foi viver uma vida de bebedeira e tal. Um dia estava tocando trompete num bar, estava conversando com o cara. Ele falou, eu já fui de igreja. Eu falei assim, e por que você não volta? Eu tenho vergonha. Eu falei assim, mas o jeito que você vive hoje, você prefere? Não, era tão bom quanto eu vivia lá. Daí eu falei, cara, existe graça, existe amor do Senhor. Confesse seu pecado, volta para Ele, né? O rapaz saiu em lágrimas, né? Acho que ele nunca tinha escutado que ele poderia um dia voltar a viver perto do Senhor, né? Viver com o Senhor. Eu acho que ele achou, eu saí, né? Já que eu já tô fora, já era, né? Agora acabou de ver isso para mim. Não, né? Se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e perdoa, né? Perdoa os nossos pecados. Então, muitas pessoas estão aprisionadas nesse medo, né? Elas estão dentro da igreja assim, nossa, imagina que... Gente, a gente
comete pecados. Se a gente comete, a gente vai e confessa, né? Então, é um pouco disso aí que eu vejo, né? Eu só tava, eu perdi um pouquinho por causa da minha conexão, mas assim, em Filipenses 2:12, né? Eu não sei qual é a tradução, eu não estou com a Bíblia em português, mas quando ele fala trabalhar a sua salvação, essa que é a maneira como ele fala, Paulo fala. Então, quer dizer, tem esse processo de santificação e a salvação. Se você é salvo, você entra nesse processo e não sai mais, que é o processo da santificação, de você trabalhar a sua salvação. Como você disse, de confessar, não ter a perfeição ainda, mas você trabalhar a sua salvação no sentido de ouvir a voz do Espírito na sua vida e querer confessar, viver mais perto de Cristo, entrar nesse processo de santificação, né? Mas qual que é a frase em Filipenses 2:12? Filipenses 2:12 é trabalhar a sua salvação? Eu acho que né? Acho que é trabalhar a vossa salvação, essa ideia de santificação mesmo, né? Então, você ter uma vida agradável ao Senhor, né? Você ter uma vida, na verdade, se tornando cada vez mais parecido com Ele. Essa é a ideia da santificação, né? Então, a gente vai... É um trabalho mesmo, de fato, né? Porque muitas vezes a gente vai lutar contra as nossas próprias vontades, contra os nossos próprios desejos, né? Para viver cada vez mais parecido com Ele. Então, a ideia de trabalho mesmo, né? Exato. Então, quer dizer assim, não que eu tenha autoridade ou para julgar ninguém, né? Mas assim, crer no sacrifício de Cristo, até de repente por um lado histórico, pode para algumas pessoas fazer sentido. Então, se eu crer, então estou salvo, então estou salvo. Mas elas não trabalham essa salvação. Mas elas não entram nesse processo de santificação. Então, não que eu deva fazer isso, mas será que são salvos mesmo essas pessoas que podem até crer, né? Mas de mente, mas será que creram de coração? Você pode crer, né, de uma maneira intelectual, mas crer de coração e entrar nesse processo de santificação para trabalhar a sua salvação e, né? Isso que às vezes eu me pergunto, né? Quando a gente vê algumas pessoas que se consideram salvos, mas não têm frutos, né? Mas é difícil falar isso porque, assim, na minha vida, será que elas veem isso na minha vida também? Eu não posso. Não quero julgar. Exato. Mas tem muita gente, né? Não, eu nasci na igreja, cresci na igreja, né? Eu lembro meu pai contando a história do cara, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Tá bom. E aí foi conversando, o cara nunca tinha aceitado Jesus, nunca tinha crido em Jesus. Ele nasceu na igreja, ele cresceu na igreja, estava lá, tá. Não. E quando você... Não, eu nunca criei. Cara, o cara já era velho de igreja, já participava, tal, e nunca tinha aceitado o Senhor, né? Então, acontece, né? Acontece esses casos aí também. Acho que a gente... É um link legal para o nosso próximo passo, mas pode falar, Roberto. Uma outra coisa é que eu não sei se acho que todos percebem isso também, em relação à fala que você disse do cara que tocava trompete, né, tal, e tinha vergonha de voltar à igreja. Existe também um estigma em relação às pessoas que um dia andaram de forma muito errada, o pecado ele tomou conta da vida dela por muito tempo, e aí ela mesma acha que não pode ser regenerada, que não pode, que crendo em Cristo, ela não é salva, e os pecados, essa questão também. Então tem muita gente errada que vive a vida, e não é que tenha vergonha, é que acha que não tem jeito mesmo. E além disso, o preconceito das pessoas que, uma vez, o cara que andou muito tempo em caminhos errados e se converteu, e ele falou para aí, esse cara aí era um cara errado, só vivia bebendo, batia em mulher, já matou gente e tal, enfim, foi muita coisa errada, agora tá dando uma de crente. Existe isso também. Tem. Esse estigma é muito ruim para nós que somos seres humanos e tentarmos entender que não é por aí e que a gente pode ser salvo através da graça, por meio da fé e crendo em Cristo Jesus. Isso aí é outra coisa que acontece muito. Lá em Apocalipse mesmo tem um rapaz, Dudé, a gente chama ele Dudé.
né? Ele já viajou muito por aí, já fez uns negócios meio tronchos. E hoje ele, toda terça-feira, eu acho que essa daqui ele fez, doutor, eu vou lhe chamar para a gente fazer uma live junto. Ele sabe que eu sou evangélico, né, que eu sou cristão. E aí eu digo, não, Dudé, calma que eu ainda não tenho material suficiente, eu creio que eu não tenha, para falar de Deus, da palavra de Deus, e sem falar nenhuma besteira. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, a gente vai marcar uma livezinha. E, normalmente ele faz umas lives, aí pouca gente assiste, sabe? Mas é uma pessoa que você vê que ele quer, entendeu? Que ele procura, que ele busca. Mas, e aí ele, doutor, vamos fazer uma live, eu gosto que o senhor fala e tal. E quando eu estou muitas vezes com ele, né, a gente tá junto e ele faz alguma coisa e tal, se der calma, Dudé. Lembra da Bíblia, lembra da palavra, sejamos pacientes, né? Não vamos julgar os outros. É engraçado, ele sempre me ouve. E aí, mas a gente sempre da parte das pessoas que olham para ele, né, e dizem, esse cara aí, pô, é todo errado, agora tá querendo dar uma de cristão. Isso também acontece muito. Então, as pessoas às vezes se batem acreditando no olhar do outro e não no olhar de Cristo. Exato. Exatamente. Pessoal, eu vou tentar passar um pouco rápido aqui. Eu vou deixar as considerações para o final aqui, tá bom? Gnosticismo cristão, qual que é a ideia? O termo surgiu, né, no primeiro e segundo século depois de Cristo, mas já era uma ideia muito presente, inclusive Platão já tinha essa ideia, né, do mundo ideal e do mundo real, no mundo das ideias e no mundo terreno, vamos dizer assim, né? A ideia de que você busca uma sabedoria superior com a sua mente, o seu corpo, as coisas que você faz, palpáveis, tudo que você vê, tudo que é material é mal, é ruim, né? Então, por que a parte filosófica da Grécia cresceu tanto? Porque eles tinham essa ideia de que a mente, o pensar, era algo superior ao viver, né? Então, eles tinham bastante objetivo de pensar. Marcião de Sinope, ele foi alguém que colocou essa ideia presente no mundo grego dentro do mundo cristão, tá bom? Então, ele foi aí o pai da criança, né? O pai da ideia. A salvação é alcançada ao você abandonar o mundo físico e buscar as qualidades divinas dentro de cada um. Então, Jesus, por exemplo, Jesus não tinha um corpo, porque o corpo é mau, tá? Jesus era apenas um espírito. Algumas igrejas de linha mais progressista, né? Progressista quer dizer aqueles que seguem mais valores e princípios que estão aí presentes nos dias de hoje, tá? Valores que seguem, enfim, as tendências, as agendas presentes no mundo, tá? Então, eles defendem esse tipo de pensamento, né? Importante é o seu coração. O seu coração é o que importa. O seu corpo, gente, você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Se você tiver com o seu espírito nota 10, é o que interessa, né? Aí, mais uma vez, né, batista, presbiteriano, congregacional e anglicano de linhas renovadas ou avivadas, eles têm um pouco desse pensamento também. Bola de Neve, Sara Nossa Terra, eles têm princípios como Deus não se preocupa com o seu exterior. O seu corpo, meu amigo, você pode fazer o que você quiser com ele. Deus só se importa com o seu coração. O espírito é uma coisa, o corpo é outra coisa, as coisas estão separadas, né? E, inclusive, né, Paulo falou, né, olha só, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Então, o corpo está dominado pelo pecado, o corpo é mau, né? 1 Samuel, Deus vai falar, né, não julguem a aparência exterior, porque o Senhor olha para o coração. Então, olha lá, Deus está olhando o nosso coração. Então, o espírito é bom, o corpo é mau. A gente pode ter duas atitudes diante disso. Primeiro, é a ideia de punição ao corpo. Devemos negar tudo que envolve o nosso corpo e focar apenas no que é espiritual. Então, quanto menos corpo eu tiver, mais de Deus, né, eu vou ter, tá bom? Então, menos corpo, mais Deus. A segunda atitude... Peraí que travou aqui. Aí. A segunda atitude é o oposto, né? A liberação do corpo. Gente, a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, tá bom? Entregar qualquer tipo de desejo, porque fazer o que quiser, bebedeira, é droga, é sexo, enfim. Porque, em última análise, Deus só se importa com o nosso coração. Então,
quanto mais espiritual eu for, mais de Deus, né, eu vou ter. Então, existem algumas pessoas, né, faz algum tempo que eu vi uma pessoa que falava assim, mas você é evangélica e você posou nua, né? Aí a pessoa falou assim, eu posei nua porque Deus se importa com o nosso coração, né? Falei, poxa vida, será que isso está certo, né? Você vê, é o gnosticismo presente no ensino que essa pessoa recebeu em alguma igreja evangélica que ela participou, né? Bíblia, podemos fazer o que quiser com o nosso corpo, ele não tem importância, né? Romanos 6, 12 e 13 não fala isso, o nosso corpo tem sim importância, inclusive nós não devemos deixar que o pecado reine no nosso corpo, né? O nosso corpo está sujeito à morte, né? A gente não deve deixar nosso corpo cedendo aos desejos pecaminosos, porque o nosso corpo e o nosso espírito, eles estão conectados. Aquilo que a gente faz com o nosso corpo é reflexo daquilo que está no nosso coração, né? Quando eu falo um palavrão para alguém, né? Quando eu xingo alguém no trânsito, isso é reflexo daquilo que está no meu coração, né? Se meu coração tivesse cheio das coisas do Senhor, na hora que eu abrisse a boca, eu não ia soltar uma palavra, né? Se meu coração tivesse de fato cheio das coisas do Senhor, eu não ia, né, me deitar com outra mulher sem ser a Naila, eu não ia fazer isso, eu não ia fazer aquilo. Por quê? Porque meu corpo, ele está sujeito àquilo que está no meu coração diante do Senhor. Quando a gente faz essa separação, né, essa dicotomia, não, o que importa é minha mente aqui, meu coração com Deus, meu corpo faz o que eu quiser, a gente tem grandes problemas. Primeiro, então Jesus não tinha corpo, Jesus era um Gasparzinho, assim, né, um fantasminha camarada, ele tinha um espírito que ia para todos os lugares, mas aí a gente rasga a Bíblia, né? 2 João 1,7 fala, muitos enganadores têm ido mundo afora, negando que Jesus veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e anticristo, não no sentido apocalíptico do negócio, né? Mas de ser alguém contra a pessoa do Senhor, né? Colossenses vai falar que em Cristo habita a plenitude de Deus. Habita onde? Num espírito? Não, no corpo humano, né? Nosso corpo, então, deve ser rejeitado ou liberado, né? Efésios vai falar, livrem-se da antiga natureza, do velho modo de viver, dos desejos, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, há um processo, né, quando a gente crê em Cristo Jesus, de deixar as coisas antigas, deixar esse corpo, esses pensamentos pecaminosos, renovar o nosso pensamento e atitude através do Espírito, e com isso revestir a nova natureza, né? Então, cada vez mais, tanto o nosso corpo quanto os nossos pensamentos estão refletindo mais sobre Deus, tá bom? Algumas considerações aí sobre os textos, eu também acho que eles são mal interpretados. E antes de eu abrir aí para questões e para uma votaçãozinha rápida, a nossa atitude deve ser de respeito para aqueles que estão no engano, tá? E com essas pessoas, né, igual o colega aí do Roberto e tal, né, pessoas que têm sido enganadas por esse tipo de coisa, instrução na palavra e muita oração. Agora, Pedro alerta sobre falsos mestres, né? Na segunda carta dele, ele fala que eles ensinarão heresias destrutivas, até negarão o mestre que os resgatou e trazem sobre si repentina destruição. Então, pessoas que estão ensinando mentiras, né? Essas pessoas estão aqui nos nossos dias, né? Pessoas que já não escutam o ensino verdadeiro. E tem pessoas que vão atrás desse tipo de ensino, né? 2 Timóteo fala, pessoas que seguirão os próprios desejos
e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Tem um monte de gente assim, né? Um monte de gente que vai querer ir atrás de uma igreja que fala assim, seu corpo é uma coisa, seu espírito é outra. Fala, opa, consegui permissão do pastor para fazer o que eu quiser com o meu corpo, já que o que interessa é só meu coração, né? Ou outras pessoas que vão afagar esse desejo assim de, poxa, eu não consigo ir em todos os lugares do mundo pregar evangelho. Não tem problema, vai todo mundo ser salvo, né? Então tem pessoas que vão atrás desse tipo de ensino, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar o evangelho e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Pessoal, perguntas aí com relação ao gnosticismo? Alguém gostaria de comentar algo? Eu entendo que não tem como você separar o coração do corpo, né? É difícil. Então, termina sendo uma resposta conveniente que essas pessoas querem ouvir para praticar o que não agrada a Deus. Né? Mas, quando você pratica algo que não agrada a Deus e usa essa justificativa, no meu entendimento, não é cabível, porque a gente não consegue separar as duas coisas. É isso mesmo, não tem como. Não tem como. Precisamos lidar com essas coisas, com essas questões, né? Enfim, é com temor, é com sabedoria, né? Eu também desejo que ninguém vá para o inferno, mas eu não posso negar que ele existe. E isso me impulsiona a falar de Cristo para aquele meu amigo que está lá vivendo no engano. Porque eu sei que há um Deus justo, há um Deus santo e há um Deus amoroso que deu a salvação. E eu preciso falar de Cristo para aquela pessoa, ela precisa entender. Aquele meu amigo que está afastado, eu preciso falar para ele que há vida em Cristo Jesus e que ele tem lugar, né? Ele pertence ao Senhor. Enfim, gente, eu sei que passou meio corrido esse final, mas é um desafio para nós, né? É um desafio para nós, em meio a tantos ensinos, buscar o que a Bíblia está falando, viver por meio dela e influenciar as pessoas ao nosso redor a estar conscientes com relação a isso. Vamos orar? Alguém gostaria de orar para encerrar essa nossa aula? Ô, Lu. Oi. Eu não queria tomar muito tempo aqui, mas é que eu estava fazendo a Valentina dormir, eu não consegui falar, mas na verdade não queria realmente tomar tempo, mas é um testemunho sobre essa parte que você falou, né, sobre aquela questão de aqueles que realmente creram, ou aqueles que estão afastados, né, eu por algum tempo, eu vivi isso, né, de ter crido, e quando eu fui para a faculdade, ter me vislumbrado com um mundo novo, né, e tudo mais. E tem uma passagem que me lembra muito, né, e eu vejo isso muito presente, aquela passagem de Hebreus que fala que Deus, ele disciplina o filho que ama, né? Então, eu vejo isso claramente na minha vida, que por mais que eu tenha passado algum tempo longe, e tem outros textos que falam que a gente pode apagar o espírito, entristecer o espírito, né? Ou seja, existe e é real aquilo de que as pessoas elas podem, de alguma maneira, estar vivendo no pecado, mas muitas vezes isso também é um peso para aqueles que estão nessa situação, aqueles que já conheceram a Cristo. Não é assim, eu estou no pecado e está tudo muito bom. Eu vejo na minha vida que muitas vezes essa vivência no pecado me fazia me sentir pesada, triste, solitária, porque eu sabia que existia um Deus de amor, o qual que muitas vezes eu não estava conseguindo, por mim mesma, né, sair daquela vida de pecado que eu estava. E foi muito importante pessoas na minha vida que creram que eu não era essa desviada que perdeu a fé e tal, mas alguém que por si só não estava conseguindo
retornar, né? E me falaram muito forte sobre a suficiência da cruz de Cristo, né? De que não há nenhum pecado que a cruz de Cristo não possa pagar, não possa restaurar, não possa transformar, né? E isso foi muito importante para mim. E eu lembro que a minha mãe falava muito, Nália, eu orava para o Senhor pesar a mão, porque se você era filha, de alguma maneira ele ia te trazer de volta. E foi isso que aconteceu, né? Como filha de Deus, igual você falou, né? Aquele filho pródigo que estava vivendo distante, Deus trouxe, né? Me disciplinou, me mostrou, muitas vezes de uma maneira dolorida, né? Mas eu agradeço a Deus, porque ele não desiste daquele que é filho realmente, né? Então, é só um breve testemunho, mas como nós, como cristãos, que a gente também tem esse olhar de graça e compaixão daqueles que estão distantes, sabendo que o pai, ele disciplina o filho que ama, né? Então, que a gente possa orar por eles, que a gente possa relembrá-los de que a cruz de Cristo é suficiente para transformar as nossas vidas, né? Não importa a situação que a gente esteja. E eu louvo muito a Deus pela graça dele, pelo amor de Deus, que realmente me resgatou e não me deixou distante. É isso. Obrigado, né? Muito bom o testemunho, por sinal. Bem, alguém gostaria de orar, gente, para encerrar esse nosso tempo? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, te agradeço por essa aula, te louvo especialmente pela tua palavra, Deus, que é o norte das nossas vidas, é aquilo que nos mantém na verdade. E eu te agradeço, Pai, porque nós temos a cada domingo e também peço que diariamente buscado a tua palavra para manter as nossas vidas de uma maneira que agrada ao Senhor, Pai. E eu te louvo porque nessa caminhada nós não estamos sozinhos, mas nós podemos contar com o teu Santo Espírito, que nos traz luz diante da tua palavra, que nos ajuda a segui-la, a colocá-la em prática, como a tua palavra fala e como o Robson bem lembrou, de estar trabalhando a nossa salvação, Deus, de estar buscando dia após dia sermos mais parecidos com o teu Filho Jesus, Pai. Não nos deixe cair nos enganos que esse mundo tem ensinado, tem proposto, mas que a gente possa permanecer firme na tua palavra, conhecendo ela a cada dia, e nos ajude a termos ousadia e coragem de pregarmos isso onde quer que a gente vá, de ensinarmos do teu amor, da tua graça, da tua justiça, e lembrando sempre que a cruz de Cristo ela é poderosa para resgatar qualquer pecador e transformar as nossas vidas para que o Senhor cada vez mais seja conhecido e glorificado através de nós, Pai. Obrigada por esse tempo, é isso que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.